Pai do Senhor, gente, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Café com Graça no ar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso devocional de todas as manhãs. Nós estamos aqui diretamente no canal do YouTube, Pastor Fábio Brito. Uma honra muito grande ter você aqui. E para não esquecer, obviamente, né, já deixa o seu like, já coloca seus comentários aí, como esse devocional tem te ajudado. Compartilha com mais pessoas, se inscreve no canal, aperta o sininho. Para o nosso padrão, para a nossa live atender, ela alcançar mais pessoas, para que a vida de Deus possa nascer no coração de alguém. Você pode ser um instrumento de Deus no simples ato de compartilhar esse movimento para alguém. Então, não deixe de convidar mais pessoas, não deixe de trazer mais pessoas, de mandar essas mensagens. Todo devocional eu coloco o link no nosso grupo fechado. Se você quiser participar, é só chamar no direct do Instagram, chamar no WhatsApp, e nós vamos colocar você no grupo fechado, onde os links das lives são sempre disponibilizados antes de nós irmos para o ar. Vamos lá, vamos para a meditação de hoje, vamos para a nossa reflexão de hoje. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias. Por favor, livro de Tiago. O livro é o de Tiago. Nós vamos ler o capítulo de número 2, verso de número 17. Tiago, capítulo 2, verso 17. E assim está escrito: assim também, a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Assim também, a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. A temática de hoje que nós vamos refletir é espiritualizar versus se posicionar. Espiritualizar ou se posicionar? A espiritualidade madura é aquela que sabe discernir quando orar e quando agir. Muitos cristãos se escondem atrás da linguagem espiritual a fim de justificar a sua preguiça, a sua paralisia. Coloca na conta de Deus aquilo que compete a Ele. Enquanto Deus, muitas vezes, espera uma postura nossa, uma postura de responsabilidade. A fé, segundo Tiago, não é uma ideia filosófica, é uma força em movimento. Crer é agir conforme a voz de Deus, mesmo quando o resultado ainda não está plenamente revelado. Tiago complementa essa visão ao declarar que a fé sem obras ela é morta, apontando para o equilíbrio entre a espiritualidade e as nossas ações através de uma vida prática, com base na direção de Deus. Charles Spurgeon ele tem uma frase interessante que ele diz: Deus nunca faz por nós o que Ele nos capacitou para fazer. Deus não vai fazer por você aquilo que Ele já te capacitou para fazer. Espiritualizar ou se posicionar. Estão preparados? Estão prontos? Então vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus ele ressuscitou Lázaro, mas ele não tirou a pedra. Você lembra lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João no capítulo 11, no verso 39, o milagre ele é divino, mas o movimento teve participação humana. A palavra de Deus foi: tirai a pedra. O mesmo Deus que ressuscita um morto poderia mover a pedra, mas escolheu envolver pessoas no processo, deixando claro que Deus não precisa da nossa ajuda, ou como se para Deus fazer um milagre dependesse de nós. Mas Ele nos convida a participar do processo. José teve que marchar antes que os muros de Jericó caíssem, conforme está em Juízes. Josué, melhor dizendo, no capítulo de número 6. Eliseu, ele pediu às viúvas que trouxessem vasilhas antes que o azeite ele fosse multiplicado, conforme está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Há pedras que Deus não vai mover, porque quer nos ensinar acerca da nossa responsabilidade. O milagre começa quando nós obedecemos às instruções e nós praticamos a fé. Deus quer fazer com que nós entendamos que existe um processo e que Ele faz questão que nós participemos dele.
A graça de Deus não nos dispensa da responsabilidade. Ela não nos dispensa da obediência, mas ela nos capacita para ela. Deus está hoje nos convidando a viver um tempo para engajar-nos numa ação em direção a Deus através da obediência à sua palavra. E entendendo que a nossa fé ela não é cega, a nossa fé não nos deixa estáticos. A nossa fé, pelo contrário, ela é carregada, ela tem como fonte o Deus Todo-Poderoso, pois foi pela sua palavra que essa fé ela foi gerada de forma genuína e legítima, e ela nos faz viver em movimento. Aquilo que nós cremos precisa ser validado por aquilo que fazemos. Vou repetir. Aquilo que nós cremos precisa ser validado por aquilo que fazemos. Em segundo lugar, o caminho para o ordinário, o caminho para o extraordinário se chama ordinário. Eu vivo a vida extraordinária quando eu obedeço e trilho o caminho do ordinário. O ordinário, por exemplo, quando nós observamos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João no capítulo 2, em Caná da Galileia, é no momento de dificuldade encher talhas de água. Isso se torna um movimento e um processo extraordinário, pois faz com que Jesus complete a obra operando milagre com base na obediência pela qual eu me propus envolver. O processo da fé, ela passa sempre pelo ordinário, porque compete a nós obedecermos, compete a nós ouvirmos, entendermos. E este processo de obediência àquilo pelo qual nós estamos vendo, ouvindo o Senhor fazer e falar, nos conduz a viver o extraordinário. Pedro, em um determinado momento, ele está no mar, ele está pescando, e ele não pesca nada. E o Senhor fala, lança novamente a rede. E ele lança a rede. O lançar a rede de novo é um movimento humano, mesmo cansado, mesmo de repente já angustiado, decepcionado. Mas a obediência de Pedro na ação trouxe o extraordinário através da solução, que foi muitos peixes, conforme está lá escrito no livro de Lucas, capítulo 5. Em Gênesis capítulo 6 nos mostra uma história interessante, pois não chovia na terra e o Senhor manda um homem preparar uma arca, porque ele disse que faria algo extraordinário. Mas esse extraordinário, ele teria eficácia, eficiência no plano se o homem construísse a arca. Nós estamos falando da arca de Noé. O ordinário para aquele homem é suportar o processo de ouvir zombaria, descrença. Muitas pessoas, de repente, incrédulas, questionando aquele ato, mas ele obedeceu, ele agiu. A sua fé no que Deus tinha dito gerou um movimento de uma construção de uma arca que deu livramento a Noé e fez com que ele fosse colocado nos anais da história como um herói da fé. Quando nós olhamos essa atitude de Noé construindo a arca em terra seca, fala muito sobre aquilo que Deus requer de nós. Muitos dos nossos atos, muitas vezes nós queremos ver sinais, sendo que a voz e a direção de Deus já é suficiente. Noé estava construindo uma grande, gigante embarcação no seco, sem nenhum tipo de evidência de água que poderia vir, mas ele creu. Esse movimento ordinário de Noé é um exemplo de que nós não precisamos sentir cheiro de chuva para construir a arca. Nós não precisamos ter nada além do que uma palavra de Deus para agir. E agir conforme Ele nos orienta. Quem espera ver o sobrenatural precisa ter a disposição para agir no natural. O mover de Deus muitas vezes começa na rotina, na vida cotidiana em obediência, nas pequenas instruções. Pense nisso. O ordinário se torna santo quando é feito com fé. E um ordinário santo é o terreno fértil para que possa acontecer o extraordinário. Faz sentido para você tudo isso?
Será que você está nesse devocional precisando de algo extraordinário de Deus, de um movimento sobrenatural? Deus está dizendo, comece pelo natural. Comece fazendo a sua parte. Comece fazendo aquilo que te cabe, aquilo que Deus já te capacitou para fazer. Quando tu começares a fazer o ordinário bem feito, o natural bem feito, o extraordinário, o sobrenatural vai te alcançar. Em terceiro lugar, Deus pode fazer tudo, mas nos chama para participar daquilo que Ele está fazendo. Deus é onipotente. Os atributos incomunicáveis de Deus é a sua onipotência, a capacidade de Deus de poder todas as coisas, o poder está sobre Ele, o poder inimaginável, inigualável. Todo o poder somente compete a Deus. A onisciência, Deus sabe tudo. E a onipresença, Deus está em todos os lugares. São atributos que competem somente a Deus. Mas Ele não tem preferência de agir de forma isolada. Quando Ele quiser agir isoladamente, Ele vai agir. Quando Ele não precisar de nós, Ele vai fazer. Porém, Ele nos convida. Ele faz com que essa forma de agir seja em parceria com a gente. Ele nos mostra isso na sua configuração divina entre Deus Pai, Filho e Espírito. E você olha a história, você vai ver Deus agindo com as suas formas, com a sua multiforme maneira de trabalhar entre as pessoas. Você vê claramente Deus agindo no Antigo Testamento em primeira pessoa. Você vê o Espírito Santo agindo de forma esporádica. No Novo Testamento você vê Jesus atuando de forma direta. A vinda inaugurar a igreja, morrendo como plano perfeito, ressuscitando, voltando à destra de Deus depois da missão cumprida e derramando o seu Espírito para agora preparar a igreja para o encontro final com Ele. Nós vemos Deus se movendo sempre na partilha, sempre na comunidade. Essa ideia de ajuda mútua, essa ideia de companheirismo, de cooperação, isso é divino, isso faz parte do caráter de Deus, ainda que Ele não precisasse. Mas Ele nos chama para fazer parte disso. Ele nos chama para fazer parte dessa parceria. O milagre, por exemplo, de Marcos capítulo 2, do paralítico, não começou quando Jesus falou com ele para estar curado, mas o milagre começou quando 4 homens decidiram entrar e invadir a multidão. Perceberam que não ia dar para fazê-lo, foi pelo telhado. Esse movimento de fé daqueles 4 amigos, o milagre já estava sendo gerado ali. Abraão intercede por Sodoma antes que o juízo venha, em Gênesis capítulo 18. Neemias ora e reconstrói os muros com as próprias mãos, conforme está em Neemias capítulo 4. Participar do milagre, participar do movimento, fazer parte das ações de Deus, faz parte dos seus planos. Essa maturidade que Deus está nos chamando nesta manhã para habilitar a nossa fé é extraordinária e nós precisamos ter consciência disso. Participar do milagre é parte de uma fé madura. Não basta somente acreditar, é preciso cooperar com o que Deus está fazendo. A oração não é uma forma de convencer Deus, mas é uma forma de nos alinhar com Ele. Em quarto lugar, Deus não revela o final antes de fazer-nos movimentar no início. Os 10 leprosos, está lá escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 17, eles foram curados. Você conhece a história. Eram 10 leprosos que clamam pela ação de Jesus e Ele os cura. Porém, existe um movimento que é feito que é interessante, porque o Senhor não os cura imediatamente. O Senhor manda que eles fossem se apresentar ao sacerdote. E no caminho da apresentação ao sacerdote, eles são curados. Jesus ele poderia curar aqueles leprosos instantaneamente, mas ele escolhe o movimento da obediência, do processo, do caminhar, do se esforçar, do acreditar sim, mas do movimentar também. Eles foram e enquanto iam, foram curados. O milagre aconteceu no percurso. O milagre aconteceu no caminho. No ponto de partida houve um movimento. Mas o milagre aconteceu quando eles fizeram, agiram, se movimentaram,
está precisando se movimentar mais. Está precisando entender que existe uma capacidade que Deus nos deu para fazermos movimentos certos. De repente, você, tanto quanto eu, precisamos de algo extraordinário de Deus e o Senhor está falando para alguém: se movimente, levante, faça a tua parte. Ela não é suficiente, mas se estiver alinhada com a vontade de Deus, ela vai trazer de Deus, uma resposta que vai atender às suas necessidades e vai honrar o nome do Senhor. A gente observa alguns textos bíblicos que faz muito sentido, como por exemplo, Naamã, ele precisou mergulhar 7 vezes em um rio e talvez, você conhece a história, ele não entraria naquele rio, um rio que não era tão puro pelo qual ele achasse digno de adentrar, mas ele obedeceu e nesse processo ele foi purificado. No livro de 2 Reis, capítulo 5, você vê essa história. Abraão, ele só viu a provisão do cordeiro no monte. Ele não ficou em casa esperando o que Deus ia fazer. É impressionante o quanto nós vivemos uma geração acomodada. É impressionante o quanto nós vemos uma geração que está preguiçosa, estática. Deus, ele tem algo grande para fazer, mas ele nos chama, nos convida a movimentar e muitos não querem. Às vezes nós estamos em casa, nós podemos estar no culto e nós não vamos, nós não nos esforçamos para estar no culto, nós não nos esforçamos para fazer parte das programações da nossa comunidade, colocamos 1000 desculpas. Às vezes nós procuramos Deus nos momentos das nossas maiores necessidades e quando Ele responde a gente esfria, a gente acomoda. A gente olha para Deus meramente, muitas vezes por aquilo que Ele pode fazer, mas nós não criamos um hábito. E esse hábito, ele é oriundo de um amor genuíno para viver uma relação com Deus, com a sua igreja, com a sua comunidade, com os seus filhos, com a família de Deus. A gente vê a igreja nos dias atuais tão frígida, tão morna, tão dependente de movimentos humanos, tão dependente de programações, tão dependente de coisas diferentes e externas. E nós deveríamos estar firmes, constantes, abundantes, por base numa fé genuína, em uma necessidade de alimento, de comungar, de fazer parte, de nos envolver. Mas esse mercantilismo da fé que estão pregando, um evangelho que não é o de Cristo, faz com que muitas pessoas sejam atraídas por Deus simplesmente pelo seu poder e por aquilo que Ele pode fazer, em detrimento de nada que nós possamos fazer a respeito. Eu volto a dizer, isso não é um movimento de barganha, como se Deus fizesse algo, se eu fizesse alguma coisa para nutri-lo. Não é uma chave de interdependência, de mover Deus, como se eu controlasse a Deus. Não é isso. A reflexão de hoje é fazer você entender que existe uma responsabilidade nossa, que exige um movimento nosso, principalmente e essencialmente o movimento da obediência, do alinhamento, do caminhar conforme Deus deseja, em fazer a obra de Deus, em se envolver nas coisas do Senhor, em ouvi-lo, em fazer parte desse projeto que é o projeto do Reino de Deus. Você precisa se levantar, meu irmão. Parar de ficar discutindo coisas banais, parar de ficar chateado, parar de ficar se entristecendo, colocando a culpa em A, B ou C, sendo que o problema é você. Sim, é isso mesmo. Você precisa entender que toda árvore frutífera, ela recebe pedradas, que levantes aconteceriam e que poderiam ser dentro da nossa própria casa, entre irmãos, pessoas que você menos espera, mas a grande questão é, aonde está firmada a sua fé? Se você parar, a sua fé também para. Porque não existe fé estática. A fé, ela é validada por nossas obras. A fé verdadeira caminha mesmo sem garantias. Deus não revela o final antes de ver o nosso movimento no início. Ele nos chama a andar na direção da promessa. A promessa foi feita, mas ela está na frente e nós precisamos caminhar até alcançá-la. A fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Em quinto e último lugar, fé que espera e mãos que agem. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz ao povo que marche.
O mar não se abriu quando Moisés clamou. Ele se abriu quando o povo marchou. Deus não negou a oração, mas revelou o momento de transição da súplica para a ação. Há momentos em que o céu já respondeu, mas a terra não se moveu. Esther orou e jejuou, mas também foi à presença do rei, arriscando a própria vida. Vale a pena você ler o livro de Esther. É bem curto, com uma história tão profunda. Pedro foi libertado da prisão, mas precisou levantar-se e seguir o anjo. A fé que apenas ora, ela é incompleta. Deus quer que nossas mãos confirmem o que os nossos lábios confessam. Quem fica só na oração corre o risco de espiritualizar a inércia, espiritualizar a preguiça, espiritualizar o comodismo. Quem age sem oração cai na presunção humana. Quem age, se movimenta, entra em ação sem oração, cai em presunção. Mas o equilíbrio é agir sobre um movimento de Deus através da oração. O que é que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso entender? Pense, anote isso. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Esse equilíbrio entre aquilo que compete a Deus e aquilo que me compete faz parte de todas as esferas da nossa vida. Entenda isso aqui, meu irmão e minha irmã. Deus poderia fazer tudo, mas Ele nos convida a fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E isso requer de nós uma vida espiritual e uma vida posicional. É o tema da nossa live de hoje. Eu não posso espiritualizar tudo. E também não posso agir como se Deus não existisse. Eu preciso viver uma vida espiritual e ter a responsabilidade e o discernimento aonde eu preciso tomar as atitudes necessárias, tomar as ações, fazer os movimentos pelo qual Deus requer de mim. Eu não posso achar que tudo é espiritual e também não posso racionalizar tudo. Eu preciso ter o equilíbrio exato para viver estes dois movimentos. Concluo. Deus não busca espiritualistas passivos, mas servos posicionados. A fé não é fuga da realidade, é a reinterpretação da realidade à luz das Escrituras. Jesus se posicionou diante de Pilatos, Moisés diante do mar, Esther diante do trono, e agora você precisa se posicionar diante daquilo que paralisa a sua fé. Essa manhã Deus está te convidando a fazer um movimento que você talvez estava estagnado, voltar a fazer aquilo que você deixou, se envolver, se engajar naquilo pelo qual um dia você parou. De repente você foi machucado, você foi tripudiado, você não foi entendido, você foi julgado e você paralisou e a sua mentalidade esqueceu o equilíbrio e profundidade bíblica e achou que o mundo externo seria contra você, seria contra aquilo que você carrega. Mas você precisa entender algo muito poderoso. Quem ora e não se move, vive pedindo o que Deus mandou fazer. Quem ora e não se move, vive pedindo o que Deus jamais mandou fazer. Hoje, o Espírito está falando conosco. Pare de clamar e comece a marchar. O mar não se abrirá até que você dê o primeiro passo. Eu sei, eu entendo que viver uma vida de fé equilibrada, ele é complexo. Mas a complexidade da espiritualidade está na superficialidade. A resposta da maturidade espiritual está na profundidade. Enquanto mais você estiver profundamente em Deus, mais firme você estará nos seus passos e entenderá quando Deus age e quando você age. Essa ideia da sensibilidade espiritual é a chave. E eu quero te convidar para isso. Para você ter o discernimento, o entendimento, a maturidade de uma fé que se move. Uma fé que age. Age para amar, age para perdoar, age para contribuir, age para entregar.
A fé, ela sempre se move em prol do outro. Às vezes, a gente entende e ouve essa fé que quer recursos e quer benefícios próprios, mas a fé bíblica, a fé genuína, ela se apodera de nós e nos leva sempre a pensar, a transbordar, a fazer algo pelo nosso próximo. Ei, meu irmão, comece isso na sua igreja. Aliás, comece isso dentro da sua casa, a sua célula matriz. Começa para os seus pais, seus filhos, seu cônjuge. Olha para dentro, olha para a família, olha para a sua comunidade de fé. O que é que você pode contribuir? Como é que você pode demonstrar a sua fé na sua família, na sua igreja, contribuindo? Como é que você pode evidenciar aquilo que você acredita? Saia do comodismo, saia do pragmatismo que te aprisionou, saia dessa vida paralisada. Deus está te visitando esta manhã, ou essa tarde, essa noite, para te dizer, é tempo de você se posicionar. Utilize a sua espiritualidade em movimento. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse direcionamento. Eu sei que isso é resposta de Deus para muita gente. Eu sei que o Senhor está invadindo agora esse carro, essa casa, esse lar. Está chegando ao som, esse som aos ouvidos, ao coração, à alma dessa pessoa, porque eu sei que isso é resposta de Deus para muita gente e eu quero honrar o teu santo nome, que o Senhor se mova, que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos, Pai, a fim de validar a nossa fé, a nossa espiritualidade e que teu nome seja glorificado. Que essas vidas, essas famílias sejam alcançadas pelo poder do teu Santo Espírito. Quebra as amarras, quebra as prisões. Espírito, vai onde eu não posso ir, faz o que eu não posso fazer. Ajuda essa mulher, ajuda esse homem a se levantar, a se posicionar. Pai, eu oro especificamente pelos maridos. Se posicionem enquanto esposos, enquanto homem do lar, enquanto sacerdotes. Eu oro por essas mulheres que estão em posicionamento de sabedoria ao lado desse homem. Eu oro pelos filhos. Pai, eu sei que o Senhor está falando ao coração e requerendo posicionamentos agora. Ajuda os teus filhos, porque chegou o dia de viver uma espiritualidade madura através de um posicionamento adequado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Começamos a semana bem. Quero te convidar a você fazer parte desse movimento. Te abençoe essa live. Compartilha ela com mais 10. Pega esse link, manda para mais alguém. Pede para alguém seguir essa página aí no YouTube. Eu quero muito alcançar mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda. É a forma que você tem de me dizer obrigado, de ser grato. Se Deus está te abençoando, por favor, compartilhe com mais alguém. Não custa nada você pedir para que alguém siga essa página, receba essa mensagem. Você pode ser uma ponte de Deus para salvar alguém, simplesmente compartilhando essa live, essa mensagem. Se Jesus não voltar, amanhã nós estaremos aqui, neste canal, no Café com Graça, seu devocional de todas as manhãs. Lembrando que agora nós estamos no às 7 horas. Às 7 horas nós estamos aqui, tá bom? Beijo no seu coração, forte abraço e até.